Olá, eu sou a professora Fundi Chou, do Laboratório de Algas Marinhas Edison José de Paula, e pertenço a esse instituto desde 2005. Eu sou formada em Biologia Marinha pela Universidade Católica do Norte, no Chile, e durante minha trajetória eu fiz diferentes estágios voluntários, incluindo estágios em microbiologia marinha, em oceanografia biológica e em botânica marinha. Ao longo desses estágios, eu cheguei a aprender várias situações, na qual tinha contato tanto com pesquisadores, com alunos tesistas, e esse aprendizado me ajudou um pouco a definir o que eu gostaria de seguir dentro da biologia marinha. Durante esses estágios, eu consegui definir qual área eu gostaria de seguir dentro da biologia marinha e comecei a gostar bastante do que é a botânica marinha. E nesse tempo, eu comecei minhas pesquisas fazendo um estudo relacionado às algas como bioindicadores de metais pesados. Fiz um ano de pesquisa. No entanto, eu percebi que esse tipo de pesquisa era muito cara para a época, Então, os equipamentos eram bastante especializados e eram bastante caros para poder fazer esse tipo de pesquisa. No entanto, eu fiz um estudo ao longo de um ano com algas do Chile, tentando identificar elas como bioindicador de metais pesados. Frente à realidade de que esse tipo de estudo seria muito caro para um aluno de graduação, eu comecei a buscar outras áreas dentro da ficologia e foi aí que comecei a estudar as algas como biofiltro de efluentes de animais. Então, as algas eu utilizava para um sistema de cultivo, alimentava elas com efluentes de cultivo de ostras, peixes e ouriços e começava a estudar a performance das algas frente a essas condições nutricionais provindas de efluentes de animais. Esse tipo de pesquisa é atualmente conhecido como sistema de policultivo, ou um cultivo integrado. Durante esse estudo em sistema de cultivo, eu conheci o professor Juan Maquiavelo, o qual sempre me incentivou a fazer um estágio no Brasil, porque ele tinha tido uma experiência muito boa na Universidade de São Paulo, no qual ele fez o doutorado. Então, nessa época que eu terminei minha graduação, eu consegui uma bolsa para fazer um estágio aqui no Brasil. Vim fazer um estágio por 4 meses com a doutora Mariana Cabral de Oliveira. E durante esse percurso do estágio, eu entrei em contato com ela para a futura realização de uma pós-graduação. Após meu estágio, eu consegui uma bolsa de mestrado e retornei novamente para o Brasil para iniciar meus estudos de mestrado. Após um ano do meu mestrado, eu fiz o pedido para a transferência direta para um doutorado direto, com a orientação da professora Mariana, e acabei fazendo um projeto de pesquisa de doutorado relacionado à influência de nitrogênio sobre a performance das algas marinhas em condições de laboratório. Uma vez finalizado o meu doutorado, eu continuei minhas pesquisas como pesquisador pós-doc aqui no Instituto. No entanto, minha curiosidade com as algas vinha além do que era a fisiologia. Então, durante meu pós-doc, eu investi meu tempo em aprender novas tecnologias e ter uma nova abordagem. E nesse sentido, eu comecei a aprofundar em técnicas de biologia molecular e, nesse estudo, a gente tentou implementar um sistema de transformação genética para criar alguns organismos geneticamente modificados com macroalgas. Então, esse estudo levou 2 anos, nós conseguimos alguns avanços, porém, na época, os avanços de biologia molecular e transformações genéticas com macroalgas era bastante incipiente. Então, nós começamos a ter uma série de dificuldades, nós começamos a ter um investimento de tempo em algumas técnicas básicas que para as plantas já era bastante conhecido, e durante
esse período a gente teve alguns avanços, mas muito preliminares. Logo próximo ao meu final de minha pesquisa de pós-doutorado, abriu-se uma vaga aqui no Instituto de Biociências, no Departamento de Botânica, no mesmo laboratório onde eu já tinha feito meu estágio, meu doutorado e meu pós-doc, e acabei prestando e sou docente do corpo permanente desse instituto a partir de 2005. Como parte docente do Departamento de Botânica e o Instituto de Biociência, eu tenho participado em várias comissões, tanto estatutárias quanto não estatutárias, né? Minha trajetória na parte de gestão, de administração, tem ido desde Comissão de Cultura e Extensão, a Comissão de Relações Internacionais, comissões de mentorias para alunos da graduação, comissões para tutorias de alunos estrangeiros, representante dos doutores dentro do conselho do departamento, representante dos doutores dentro da congregação deste instituto, dentre de outras comissões estatutárias e não estatutárias do departamento. Então, eu tenho participado dentro das comissões, das discussões para definir algumas trajetórias, algumas decisões políticas, administrativas, acadêmicas dentro do Departamento de Botânica e dentro do Instituto. Como parte dessa participação na gestão, eu tenho aprendido bastante do convívio com os colegas, do convívio da gestão e funcionamento da nossa instituição, e eu acho que é bastante importante termos também esse trânsito na parte de gestão, porque é assim que a gente consegue identificar dificuldades, problemas e possíveis soluções para que o nosso departamento, o nosso instituto possa aprimorar estratégias ou incorporar estratégias que, de alguma forma, poderão ajudar a nossa atuação na docência, na pesquisa e na extensão. Minha atuação na área de docência, de extensão e de pesquisa foca principalmente aquelas temáticas relacionadas às macroalgas, que é meu foco de interesse de pesquisa. Então, dentro da docência, eu tenho participado em disciplinas do núcleo básico, diversidade e evolução de organismos fotossintetizantes, na qual, junto com uma equipe de outros 4 professores, eu contribuo para a parte de macroalgas marinhas e sua temática de evolução. Juntamente com a graduação, eu participo de outras disciplinas como convidada em recursos econômicos vegetais, sempre também focada a temáticas relacionadas a macroalgas, aplicação, uso desses organismos como recurso econômico. Tenho participado também em disciplinas da licenciatura, em práticas relacionadas à área de experimentação com algas. No âmbito da extensão, eu tenho participado do curso A Botânica no Cotidiano, o qual já tem aproximadamente mais de 16 edições de ser oferecido no nosso departamento, e também é organizado pela professora Débora dos Santos. Nesse curso, eu comecei a auxiliar como monitora, desde minha época de doutorado, e inclusive como pesquisadora pós-doc, e depois, quando eu fui efetivada pelo Departamento de Botânica, a professora Débora me convidou para ministrar algumas aulas e, posteriormente, auxiliar na gestão do curso. E é um curso que a gente oferece todo ano, preferencialmente no primeiro semestre, e trata sobre práticas em botânica. Tem o intuito de desmistificar a botânica dentro do ensino básico, ou seja, tanto fundamental quanto médio, e a ideia é trazer o professor. É um curso voltado principalmente para professores ativos de biologia, e o nosso intuito é aproximar esse professor ao ensino de botânica,
através de uma série de atividades práticas e discussões conceituais relacionadas às novas temáticas atualizadas em relação à botânica. Outras atividades de extensão também tenho participado em atividades junto com o professor Flávio no projeto de ecossistemas costeiros, auxiliando também em discussões e em temáticas relacionadas a macroalgas dentro do costão marinho. No ensino de pós-graduação, eu ofereço algumas disciplinas relacionadas a macroalgas e voltadas à compreensão da fisiologia desses organismos. Então, eu ofereço uma disciplina relacionada à fotossíntese em macroalgas, relacionadas a aplicações das algas dentro de um contexto maior, também relacionada a fatores abióticos de estresse que determinam um pouco a fisiologia do estresse desses organismos. Na pesquisa, como é natural, meu foco, meu material de pesquisa, meu material de interesse são as macroalgas, tanto elas sejam verdes, pardas ou vermelhas, são aqueles organismos macroscópicos que a gente consegue enxergar a olho nu. E eu poderia dividir meu foco de pesquisa em 3 grandes abordagens. O eixo principal da minha linha de pesquisa trata sobre a compreensão da fisiologia das macroalgas, ou seja, como esses organismos funcionam, como são os mecanismos que regulam respostas, principalmente frente a estresse, e nesse intuito tentar entender como que a fisiologia do estresse é ativada ou regulada nesses organismos. Para isso, eu estudo tanto o crescimento, a fotossíntese, variações metabólicas e bioquímicas desses organismos e também algumas abordagens com ciências ômicas, como proteômica e metabolômica. Como um segundo foco dentro da pesquisa na fisiologia, a gente também estuda as condições pela qual a gente consegue obter biomassa desses organismos, ou seja, maricultura, cultivo no mar, como cultivo no laboratório. Então, aliando as pesquisas relacionadas à fisiologia do estresse e à performance de funcionamento, a gente consegue ter um sistema de melhor cultivo no mar para a produção de biomassa, para um interesse aplicado de diversas empresas, e também aplicar esse conhecimento em cultivo de laboratório em condições controladas ou semicontroladas. Dessa forma, aliando a fisiologia e aliando o cultivo, a gente pode ter uma ciência tanto básica quanto aplicada e, por trás disso, como um terceiro tópico de abordagem, eu poderia destacar estudos relacionados à aplicabilidade desses organismos. Então, a gente tem uma melhor performance de crescimento, melhor performance de fotossíntese e produção de metabólitos. A gente consegue entender como isso funciona e, dessa forma, direcionar a extração ou obtenção de alguns compostos que sejam de interesse comercial, aplicado. E esses interesses vão desde a mais ampla variedade de aplicações. Por exemplo, em alimentação, todo mundo já deve conhecer um pouco o sushi, que é justamente feito à base de algas e arroz, mas tem outras aplicações como também bioplásticos, aplicações antiviral, antimicrobiano, aplicações em diversos itens alimentares que precisam de uma certa compactação ou consistência emulsificante. Então, todas essas possibilidades de aplicações também chegam a ser um foco de interesse de nossas pesquisas. Falando em motivação ou brilho nos olhos, realmente eu teria várias coisas a destacar. Tanto na docência, tanto na extensão, quanto na pesquisa. Aquilo que me motiva é justamente a conjunção do tripé da universidade.
poder atuar na docência, dando aulas, podendo atuar na pesquisa, fazendo estudos investigativos e orientar alunos, e poder também contribuir com uma parte de extensão universitária para a sociedade. Então, eu poderia falar que o que me motiva é poder juntar essas três partes dentro de minha ação como docente, como pesquisador, como acadêmico dessa instituição. Para mim, a academia é justamente essa atuação, docência, extensão e pesquisa. É difícil para mim dissociar isso da minha ação. Então, eu acho que isso é dentro dos pilares essenciais da minha atuação docente, como acadêmico. E eu poderia destacar que talvez uma coisa é o maior brilho dos meus olhos, que é justamente poder participar na formação de recursos humanos, seja eles crianças, sejam eles alunos da graduação, sejam eles professores do ensino, seja ele a sociedade como um todo, podendo justamente fornecer ou contribuir para um conhecimento, para o conhecimento e a extensão do que é a dimensão da ciência e das macroalgas nesse mundo que nós vivemos. Poderia destacar talvez dois aspectos da minha vida acadêmica que talvez sejam mais difíceis, né? Uma é lidar com a parte administrativa, do ponto de vista de burocracia da parte administrativa, na qual, se bem o docente tem também uma função de gestor em diferentes comissões, o docente também se vê obrigado, entre aspas, a lidar com uma situação administrativa, financeira, de pedir orçamentos, de fazer uma prestação de contas, de ir atrás de uma reforma elétrica ou de reformas que talvez demandem muito tempo de nós, né? E a gente não está preparado para esse lado administrativo, né? Se bem a universidade tem as entidades que dão suporte administrativo, a quantidade de funcionários é bastante reduzida e acaba, de certa forma, recaindo na atuação do docente para esse lado administrativo também da universidade. Um segundo ponto que seria uma limitante ou um lado mais difícil é a falta de recursos. Em que sentido? É uma falta de recursos no sentido muito mais amplo. Recurso financeiro, a gente está vivendo numa situação na qual os recursos financeiros, financiamentos de bolsas, de projetos estão sendo muito mais escassos, e também a falta de recursos humanos. A universidade está passando por uma situação de aposentadorias e não está tendo uma renovação tanto de funcionários, de técnicos e de professores. Então, essa falta de recursos financeiros e de recursos humanos trazem, de alguma forma, uma dificuldade na nossa ação docente, porque a gente, às vezes, não tem alunos para desenvolver um projeto, ou os alunos exigem, mas não tem uma bolsa por trás. Às vezes eu consigo um projeto de pesquisa, mas eu não consigo ter bolsa para sustentar recursos humanos. Às vezes também existe uma limitação de técnicos para levar uma pesquisa de forma completamente adequada. Às vezes o técnico existe, mas ele é dividido em 3, 4, 5 laboratórios, na qual ele acaba tendo um papel mais de manutenção básica do laboratório, mais do que aprofundamento na pesquisa, que essa universidade é uma excelência dentro da América Latina. Então, eu diria que essas seriam as minhas maiores dificuldades, é lidar com a parte administrativa, na qual eu não tenho competência para isso e acaba me demandando muito investimento de tempo. E a outra seria a falta de recursos, tanto recursos humanos quanto financeiros. Às vezes, falar dos destaques, para mim, é de certa forma
extrapolar um pouco a minha humildade como docente, né? Eu acho que facilmente os destaques em questão de publicação estão dentro do meu currículo, mas eu gostaria de focar em alguns destaques que estão fora do meu currículo, né? Eu acho que os maiores destaques como papel como docente e pesquisadora tem sido a formação de recursos humanos, né? Esse contato com os alunos da graduação, para poder fornecer informações, fornecer um conhecimento, uma compreensão do que são as macroaulas dentro do nosso ambiente. Meu papel como orientadora dentro da pós-graduação, também possibilitando que esses alunos tenham um treinamento em técnicas, em pensamento do método científico, em poder elaborar um projeto, elaborar uma discussão e ter um senso crítico. E esse contato também com professores do ensino básico, podendo trazer esse conhecimento das algas, da botânica, e poder, de alguma forma, contribuir à desmistificação do que é a botânica, as algas e a ciência, eu acho que seria o maior destaque da minha atuação como docente, dentro da extensão e na pesquisa. O resto são destaques, talvez sim, que fazem parte da minha carreira acadêmica. É um destaque numérico, é um destaque que dá ranking em questão de publicações internacionais, mas eu acho que isso faz parte de todos nós. Cada um de nós temos esse destaque em publicação, internacionalização, em orientação, mas esse contato próximo, para mim, é um dos grandes destaques, justamente porque estou próximo dos alunos, discutindo, fazendo reuniões, avaliando justamente o progresso desse aprendizado desses recursos humanos, que eu acho que é o fundamental dentro do papel da universidade. O Departamento de Botânica já constitui uma entidade de destaque nacional e internacional, tanto assim que vários pesquisadores, vários alunos vêm de outros estados para fazer pesquisa ou fazer disciplinas no nosso departamento. Daqui a 5, 10 anos, eu vejo o departamento tendo o mesmo papel de destaque que tem atualmente. Está dentro dos rankings dos maiores laboratórios, as maiores instituições, departamentos da área de botânica no país e fora. No entanto, eu acho que o departamento irá aumentar seu destaque, incorporando novos docentes, novas perspectivas, novas abordagens, novas colaborações, na qual o departamento já é extremamente bom em fazer pesquisa, em formação de recursos humanos, na docência e na extensão. Então, eu acho que daqui a 5, 10 anos a gente só vai aumentar a nossa qualidade, a nossa presença e ter uma amplitude de diversidade, tanto de novas abordagens, de novas colaborações multidisciplinares, mas continuando sendo o departamento de excelência que nós temos atualmente. Eu acho que a versatilidade de um profissional é extremamente essencial. Essa versatilidade em ter uma visão aberta, aquilo que é simples e aquilo que é complexo também. Então, saber valorizar aquilo que é possível fazer a partir de uma ciência básica e aquilo a partir de uma ciência aplicada. Então, essa versatilidade de olhar para aprender, para incorporar e ter justamente essa formação de senso crítico, de uma opinião, eu acho muito importante e eu acho que é o conselho que eu daria aos alunos. Abrir um pouco a nossa visão, estagiar
em vários laboratórios, conhecer vários professores, experimentar várias coisas, que isso possibilita você oportunidade de escolha. Dessa forma vocês conseguem definir aquilo que gostam e, inclusive, aquilo que vocês não gostam. E isso também é um aprendizado. Então, dentro desse caminho de versatilidade, de experimentar, de conversar com crianças, com parentes, com colegas da biologia, colegas de pesquisa, é aí que você, eu acho, consegue ter uma visão muito maior daquilo que você próprio tem. Então, essa versatilidade eu acho essencial para poder conseguir, de alguma forma, enfrentar a vida profissional, a vida acadêmica, e sair do que nossa zona de conforto ou nosso conhecimento, às vezes, limitado. Tentando sempre, eu acho, valorizar o simples até o mais complexo, que tudo isso faz parte da vida e faz parte do nosso crescimento profissional.